Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio de Por Trás da Mesa do Diretor. Hoje eu trouxe uma coruja para mostrar para vocês que é o símbolo da educação, símbolo do professor. Por que eu trouxe uma coruja? Porque atrás da mesa do diretor há uma história, há um sonho. Todo diretor precisa ter vocação e essa vocação vem desde criança. E eu queria contar um pouquinho a minha experiência. Eu desde pequena falava que queria ser uma professora. Eu colocava as bonecas no meu quarto e dava aula para elas, ensinava com aquele prazer, falando, elas vão aprender. Eram apenas bonecas, mas no meu coração já ardia aquela vocação de ensinar. E sabe, muito pequena, eu já tinha esse sonho de ser diretora e eu tive uma pessoa em quem eu me espelhei. Eu me espelhei na minha tia, Dulce Consuelo. Dulce Consuelo era diretora de um colégio estadual na periferia do Rio de Janeiro, no bairro do Jabu. E eu me lembro que eu pedia muito a ela, tia, deixa eu conhecer a sua escola, tia, deixa eu conhecer a escola onde você é diretora. E um dia, passando os dias na casa dela, ela me levou então para conhecer essa escola. Qual foi a minha surpresa ao chegar naquela escola e ver o amor que aqueles alunos tinham por ela, aquela doçura que ela tinha, a escola toda arrumadinha, a escola limpinha, as pessoas fazendo a merenda das crianças, as crianças indo comer a merenda, indo em sala de aula. Aquilo fez brilhar o meu olho, aquilo meu coração palpitou dizendo, eu vou ser diretora. Eu quero, como a minha tia, também abençoar vidas. Eu quero levar essa alegria, esse amor para as crianças e ensiná-las. Com 6 anos, eu subindo as escadarias da escola onde eu estudei, em São Paulo, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, um dia eu ainda vou ser professora dessa escola. Era um grande colégio em São Paulo. E, queridos, eu estudei, eu me esforcei e nunca essa vocação saiu do meu coração. Então foi quando eu fui para o magistério, sempre com aquele sonho, eu vou ensinar. No magistério eu pude aprender muito a como dar aula, didática, as fases da criança. E eu sabia que eu tinha que me preparar mais. Foi então que eu fui fazer pedagogia. E pedagogia em área de administração escolar. Porque meu sonho era ser diretora. Era não só estar em sala de aula, mas também estar resolvendo conflitos de famílias, estar resolvendo problemas de alunos, sendo útil às famílias. E eu fui fazer a minha pedagogia. Isso foi cada vez mais trazendo no meu coração esse amor em ensinar. Eu me lembro ainda da primeira turma que eu dei aula de uma educação infantil, como eu tinha feito música, eu fui ser professora de música de crianças de educação infantil. Eu estava fazendo magistério, já tinha música e foi quando eu comecei a dar aula. Queridos, que paixão! Quando eu olhava o olho daquelas crianças, quando eu via aquilo que eu estava ensinando sendo aprendido, eu falava, eu nasci para ser alguém da área da educação. Eu nasci para transmitir valores. Eu nasci para fazer o outro feliz. E sabe, diretor, você precisa ter uma vocação. Diretor nasce daqui de dentro. Então, desde pequeno eu tive esse sonho, mas eu tive que me preparar. No episódio passado, eu falei sobre hard skill e soft skill. Eu creio que o soft skill, desde criança, as minhas emoções, dentro de mim, já ardia o desejo de ensinar, já ardia o desejo de estar ali em sala de aula, já ardia o desejo de transformar essa geração. Mas eu precisei do conhecimento hard skill, que eu conquistei na faculdade, no magistério, e me preparei. E esse estudo me trouxe base para que eu pudesse fazer diferença no meu ensino. Ser diretor é ter um sonho de transformar essa geração. Este sonho começou no meu coração muito novinha.
E isso foi tão forte que eu me preparei, eu estudei e acabei sendo uma diretora com 31 anos, muito nova, através do convite da minha outra tia, a Nancy, que também é uma educadora de excelência. E ela ela colocou na minha mão uma missão, a missão de dirigir uma escola, dirigir professores, dirigir famílias. E queridos, isso tem sido uma vitória na minha vida e eu tenho visto esse sonho sendo realizado. Eu lembro quando criança que a minha tia Dulce e o tio João Reinaldo vinham com provas das escolas que eles também davam aula. Eu queria corrigir, deixa eu corrigir essas provas. E essa vocação, cada dia mais, ardia em mim. E sabe, como diretor, eu tive algumas pessoas em quem eu me espelhei. Eu lembro de um professor, até emocionada, do professor Marco César. Ele hoje não está mais vivo, mas eu me lembro que aquele homem inspirou a minha vida. Toda vez que eu ia para a aula do professor Marco César, ele ia apenas com o diário de classe embaixo do braço, com um apagador na mão, e aquele homem era uma fonte de conhecimento. Ele dava uma aula, ele não precisava de livros, ele não precisava ficar pautado no que estava ensinando ali, o material didático, mas ele tinha vida e ele falava do coração, ele brilhava, os olhos dele brilhavam. Então a aula dele era uma aula inspiradora e eu usei o professor Marco César como um exemplo na minha vida. Diretor, você tem que ser exemplo, você tem que fazer a diferença nessa sociedade. E sabe, uma das coisas muito importantes para o diretor é a autoridade. Uma das coisas que eu aprendi com o Marco César é que a autoridade não vem do livro, não vem do giz, não vem do diário de classe, mas vem do teu ensino. Quando você ensina, vindo do coração, você transmite autoridade. E quando eu olhava para minha tia Dulce, para minha tia Nancy, para o meu tio João Reinaldo, para o Marco César e outros professores que apareceram na minha vida, eu olhava para eles e dizia, eu quero ser como eles, porque eles tinham a autoridade. O diretor precisa de autoridade para transformar vidas. Assuma sua autoridade, diretor. Eu queria encerrar na nossa coruja, que nós começamos. A coruja é um símbolo do professor da educação. Você está curtindo esse canal? Curta cada vídeo que aparece, se inscreva no canal, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, pois vamos estar falando muitas coisas muito interessantes para você que está nos acompanhando. Na próxima semana, eu quero trazer para vocês a minha família, a família do diretor. Um diretor precisa ser sustentado por uma família. Não perca, curta aí e se inscreva. Beijo para vocês e não esqueça, compartilhe o meu canal.